Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na OAB de Campinas, literalmente para o nosso último evento das comissões temáticas, viu, doutora Beatriz? Olha só. Eu sempre faço a fala de agradecimento às comissões temáticas, né? Sou muito grata, a diretoria é muito grata. Nós costumamos dizer que não conseguiríamos realizar tantas coisas como a gente consegue se não fosse o apoio das comissões temáticas, né? E eu me lembro, vou chamar de Bia porque ela falou que podia chamar de Bia, tá? Beatriz? No começo, Bia, quando nós fomos conversar, né? Eu já conheço a doutora Paula aí de um tempinho, desde a faculdade, né, Paula? Aí ela veio conversar comigo. Ai, doutora Luciana, lá em São Paulo, tá tão legal o trabalho, vamos fazer aqui também. E eu me lembro de falar para ela, falou assim, olha, vamos, né? Porque aqui eu sempre falo, para as coisas, vamos, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal, vamos. Mas assim, eu, Paula, eu acho que aqui não sei, a mentalidade é diferente, né? Acho que aqui a cidade é um pouco menor, não sei, né? E nossa, tantas realizações, tantas discussões importantes, sempre temas atualíssimos, né? Então, coisas aí do cotidiano que a gente vê nos noticiários, vocês trazendo aqui para os eventos. Então, eu agradeço imensamente, doutora Paula, doutora Letícia, pelo desempenho, a todas da comissão, a todos da comissão, pela disponibilidade, pelo desempenho, pela parceria, pela oportunidade de nós criarmos tantas coisas assim, né? Saibam que realmente é muito gratificante para a gente estar à frente da subseção com tantas realizações assim. E agradecer a todos e todas que dispõem, né? Que se dispõem do seu tempo, dispõem do seu conhecimento para vir aqui. Já falei então para a doutora Beatriz que ela é a última palestrante que vem aqui este ano, né? Agradecer a vocês, viu, Bia, na sua pessoa, porque a gente pensar em realizar, é, é, esquematizar o evento, né? Tudo isso é muito importante, mas ter quem venha aqui, quem disponibiliza, né, da oportunidade de termos a pessoa aqui, de falarmos, especialmente por conta do presencial. Eu acho que são momentos tão ricos, né? Eu sou da geração analógica, né? Então, para mim, na verdade, nem tinha o virtual, né? Mas eu acho que são momentos tão ricos, né? Uma troca que a gente faz que é muito importante também, já que verdadeiro ramo, né, do direito da moda, estou aprendendo, né, aqui na comissão, vai ser elevado, né? Um dia esse o pleito, essa expectativa. O ramo, eu acho que ele permeia tantos conhecimentos, né? E que por via de consequência envolve tantas pessoas, que eu acho que por isso que quando a gente tem essa troca presencial, ela é realmente muito importante. Então, agradeço muito a você, agradeço a todas as nossas colaboradoras, né, meninas? Estamos chegando aí na reta final dos eventos, dos nossos números da UAB Campinas, né? Ana Luísa, a Caroline, a Miriam. Muito obrigada por tudo. Só faz sentido a gente organizar tudo isso nesse prédio por ter vocês e a gente ter esse apoio para essa realização, viu? Muito obrigada, tá? Obrigada. Pois não. Pessoal, boa noite a todos. Um prazer para quem ainda não conhecia. Acho que já conversei com quase todo mundo quando chegou. É realmente uma honra a gente encerrar o ano com esse evento. A gente brinca que em dezembro é tudo muito concorrido, né? Mas a gente fica muito feliz de conseguir reunir a turma aqui na OAB, consolidar o trabalho. E eu queria fazer um agradecimento especial à nossa presidente, doutora Luciana, que o tempo todo, esse apoio constante para a gente, para as comissões, desde o início, sempre acreditou no trabalho, sempre está com a gente, sempre divulgando. Isso para nós é uma alegria muito grande e realmente é uma satisfação estar aqui na OAB trazendo, porque na verdade é uma troca, né? É algo que nós dividimos, aprendemos muito uns com os outros, né? A gente sobe, vai lá no trabalhista, vem aqui, é muito gostoso.
Queria então te agradecer do fundo do coração por tudo, pelo constante e realmente apoio. Você, doutor Paulo, doutora Mariana, à frente da ESA também, sempre, né, quando eu estava, sempre nos apoiou demais, doutor Wagner, enfim. É uma grande satisfação. E as meninas, né, Miriam, Aninha, Carol, falei para elas, sem elas a gente também não faz nada aqui. E é isso. Eu já vou até aproveitar e falar, agradecer. Quem não conhece, doutora Letícia é a vice. Quer falar um oi para a turma agora ou depois, Lê? É. Agradecer todo mundo da comissão, os membros, o pessoal de fora que veio de outras comissões que não conhece o trabalho, aos amigos. A Mandinha foi a nossa última palestrante, está aqui hoje de São Paulo também. E Maria Alice, conhecemos hoje do Rio Grande do Sul, que escreve sobre influenciadores digitais. Depois ela vai falar um pouquinho, do livro dela. Queria aproveitar já apresentar a nossa palestrante da noite, doutora Beatriz Genaro, que tenho também a honra de ser minha presidente da Comissão de Direito da Moda de São Paulo. Quando iniciei os trabalhos, iniciei com elas, ela, a doutora Flávia, que já tinham todo o trabalho organizado. Entrei de caçulinha ali na turma e eu brinco que a Bia, fiquei muitos anos já trabalhando no virtual. Quando eu voltei para as comissões, eu estava, tinha tido minhas filhas, tinha morado fora e tudo mais. E aí a Bia muito me acolheu. Ela falou: Olha, vai ter uma palestra aqui, Ribeirão Preto. Era a época do metaverso. A gente estava começando a falar de metaverso. Ela falou: Preciso de alguém que fale de propriedade industrial no metaverso e vai ser você. Eu falei, bom, bora lá, né? Vamos. Desde então temos trabalhado muito. Queria agradecer muito tua presença, todo o teu apoio, tudo que tem feito por nós, São Paulo também. E já passo o microfone, minha amiga. Obrigada, viu, doutora? Bom, boa noite a todos e todas, toda essa nossa audiência. Muita gente para dezembro, né? Muito feliz de estar aqui. Agradeço ao AB de Campinas na presença da nossa presidente e também da presidente de Comissão de Direito da Moda daqui e sua respectiva vice, que também obrigo a falar. Pessoal, esse é o meu jeitinho. Queria dizer que é uma honra voltar nessa casa, que eu sou muito bem recebida. A Paula foi o nosso presentinho do Fashion Law, de 3 anos atrás, sempre muito solícita, sempre ajudou muito a Comissão de São Paulo a ser o que ela é hoje em dia. É por conta da Paula, é por isso que estamos aqui hoje, para também enaltecer o trabalho dela, que além de ser um trabalho exímio, árduo, é dotado de quê? Felicidade no olhar. A pessoa, você sabe como ela gosta, o que ela entende pela felicidade que ela transmite. E a Paula, ela transmite isso, tá? Bom, eu vou começar já me apresentar para vocês, explicar um pouquinho para vocês na minha apresentação. Por quê? E eu vou pedir para apagar, porque nós vamos ver um videozinho. Pronto. Bom, pessoal, meu nome é Beatriz Fernandinaro, mas, por favor, é para me chamar de Bia. Tá? Só a minha mãe, muito brava, que me chama de Beatriz. Sou advogada há mais de 20 anos. Eu sei, comecei criança, né? 5 anos de idade, eu já estava fazendo combate à pirataria, em São Paulo. Hoje estou como presidente da Comissão de Direito da Moda, também sou perita em propriedade intelectual. Sou especialista em direito da moda, professora, venho do Principado Independente da Moca, não sei se vocês conhecem, lá em São Paulo, a melhor pizza do Brasil é da Moca. Sou mãe do Dior, meu gato, estudante de cabala, e acredito que moda é verbo. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E por que que... Vou pedir desculpa para vocês, porque eu estava preparando os slides, acaba a luz em São Paulo, nós estávamos sem luz. Esta apresentação, ela foi elaborada junto com a minha assistente virtual, que se chama Bela. E aí eu pedi para a Bela, eu falei, Bela, como é que eu vou apresentar?
você para o nosso público de hoje. A Bela respondeu que a apresentação a seguir contou com a colaboração de uma mente artificial genial, brilhante. Ela esqueceu de dizer o quê? Humilde, né? Então, essa é a Bela. Todas as imagens que nós vamos utilizar aqui foi a Bela que preparou especialmente para vocês. Quando a Paula me chamou para. Peraí, deixa eu dar. Vou voltar, então. Quando a Paula me chamou para falar sobre influenciadores digitais, todo mundo que vai falar de influenciadores digitais vai falar do quê? Responsabilidade civil. Eu sou o quê? Aquariana. Eu vou fazer o quê? Diferente. Não vamos falar sobre a parte civil, porque a Paulinha vai conversar com vocês. A gente tem um grande gap quando a gente fala de influenciadores digitais, que são os crimes que eles acabam cometendo. Como eu disse para vocês, eu trabalhei aí, trabalho há mais de 20 anos no combate à pirataria, e aí eu encontrei um caso para a gente debater em conjunto. Então, eu trouxe esse caso, eu trouxe uma reportagem, a gente vai ouvir essa reportagem e a gente vai dissecar os aspectos jurídicos dessa reportagem, mas no viés do criminal, tá bom? Por isso que eu fechei, apaguei ali. É para cá, gente. Precisava para analisar esse caso. Vamos lá. Genérico, contratipo, falsificado, do que a gente está falando? O que que é legalizado? Por que que contratipo pode ser legal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, o que que é contratipo? A palavra contratipo é dividido em dois vocábulos, tá? Primeiro, contra, que se tem uma origem latina que indica oposição, contraste. E tipo, que vem do grego typos, que significa modelo, figura, um padrão. Então, a gente pode dizer que a semântica da palavra contratipo, originalmente. Ah, desculpa, tem uma curiosidade aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui devem ter pessoas que já se utilizaram de filme fotográfico, né? Antigamente, lá em meados de 80, 90, que nós tirávamos foto e as fotos deveriam ser reveladas. Este negativo fotográfico que a gente chamava, era chamado de contratipo, tá? Também é uma curiosidade. É para cá.
Já no contexto de perfumes, quando a gente está falando especificamente de perfumes, o que que ele quer dizer? É como se fosse uma reprodução daquele cheiro original do perfume. E aí eu pergunto para vocês: o cheiro do perfume é protegido? É protegido por qual lei? Hoje, Qual que é marca, o seu nome? Henrique. Tá, pode falar, Henrique. hoje, marca sensorial é Hum, protegida por lei marcada. isso. Você vai para a regra de concorrência leal, você pode fazer esse ponto, além da proteção. Isso E, já co- inclui lá no trade dress. e como a gente poderia fazer, então, para classificar um cheiro? Para a gente proteger esse cheiro? Embora não exista, É difícil, não é? eu acho que poderia fazer como um material biológico. Olha só, tô aqui te instigando porque eu tenho aqui a resposta, tá? O que que acontece? A gente pode sim tentar ir por esse caminho, é o Henrique, né? Que o Henrique comentou. Entretanto, uma fragrância inspirada, e vejam só, não estou fazendo aqui juízo de valor, tá? Estou pegando aqui, analisando e dissecando a lei e os julgados que nós temos. Um contratipo, ele não pode ser considerado como uma falsificação. Por que que contratipo não pode ser considerado como uma falsificação? Porque o objetivo do contratipo é oferecer uma alternativa ao consumidor. Henrique, note que o Good Girl é totalmente diferente. O trade dress do Good Girl é completamente diferente do da Zara. A Zara não está se utilizando de nenhuma marca da Carolina Herrera ou de qualquer outro fabricante. Ela não está utilizando sequer as cores deles. Veja, complicou aqui para a gente defender pelo trade dress. Não complicou? Tá? Vamos, outros exemplos. Lancôme, tá vendo? Os frascos são bem distintos. O objetivo dela não é pegar uma caroninha nos frascos, nas marcas, para vender perfume. Joia? Tá. Então vamos lá. Contratipo não é uma falsificação, por quê? Porque a falsificação é a reprodução não autorizada, total ou parcial, de uma marca registrada, ou a imitação de modo que possa induzir a confusão, tá? Então, ali a gente viu que ele não está, em momento algum, tentando imitar um logotipo da Carolina Herrera, enfim, da Lancôme. Aqui é o artigo, não vou. Ele não quer se passar pelo original, então ele não tem aquela roupinha, ele não tem nenhuma característica que induz o consumidor ao erro. Tá aqui, de novo, Dolce Gabbana e Zara. No Brasil, o INPI não aceita marca olfativa como registro. Por quê? Porque qual que é a justificativa do INPI? Porque a marca, segundo o artigo 122, ela tem que ser visualmente perceptível. É aqui que está o cerne da questão. A marca olfativa, você não consegue visualizá-la. A gente não consegue representar de uma forma gráfica, a gente não consegue identificar visualmente. Como a gente poderia identificar uma marca olfativa, por exemplo, Casa do Pão de Queijo, aquele cheiro de pão de queijo, cheiro de polvilho com ovos e queijo. Isso para o INPI, que é o órgão que faz os registros tanto de marca como de desenho industrial e etc.,
É uma sensibilidade. Como a gente vai conseguir identificar isso para o consumidor? Como eu vou conseguir distinguir é, uma empresa da outra pelo cheiro? É muito genérico. A gente não tem como fazer. Por quê? Porque para Só que o que que acontece? Qual que é, Henrique, aqui a grande sacada? O contratipo, então, se ele não se assemelhar no trade dress, a capinha dele, a embalagem dele, para quem não sabe, o trade dress, é a forma com que o produto é vestido, travestido. Se o contratipo ele não é utilizado com as mesmas insígnias, com os mesmos logotipos, com as cores e tudo que se aproxima da marca famosa, ele tem que passar como um perfume normal. Ele tem que ter um registro na Anvisa. Ele tem que ser testado, ele tem que ter os componentes, ele tem que ter uma etiqueta. Nessa etiqueta, ele deve ter a composição, ele deve cumprir as normas brasileiras que falam de perfume. E aí, por que que ela foi presa, então? Ai, gente, é para trás. Aqui, gente, eu fui conversando com vocês e fui passando. Aqui, então, falei que eu ia chegar no trade dress, Henrique. Aqui, o que que acontece? A gente consegue legalizar a venda do contratipo desde que aqueles contratipos, aquele líquido que está ali dentro, cumpra as normas da Anvisa, cumpra as normas, todas as normas brasileiras que falam sobre produtos cosméticos. O problema da influenciadora é que ela não tinha isso. O problema da influenciadora é que os perfumes contratipos que ela vendia não atendiam às normas sanitárias. Outra, eu puxei também os laudos periciais desse caso. Então, ela tinha falsificação, então ela tinha perfumes da Lancôme que eram falsificados, que os produtos ali eram falsos, aquele líquido que estava dentro de um perfume de um frasco que remetia e tinha a marca da Lancôme, era falsificado, e ela também tinha os contratipos. E aí que ela fala, nunca vou ser presa. Porque o meu é contratipo. Por quê? Porque marca olfativa não é registrável. Então, eu não posso ser presa por falsificação. Entenderam qual que foi a jogada dela na hora que ela falou ali no depoimento, nunca vou ser presa? Mas, na verdade, os contratipos que ela vendia, eles não tinham a licença necessária para perfumes no Brasil. Então, essa licença pode ser, o que aí foi constatado é que ele não tinha fixação necessária, que ele não tinha, a matéria-prima não tinha o lastro, não tinha ali da onde foi produzida, por vezes em laboratórios clandestinos, porque o problema desses produtos que são feitos, né, à revelia da legislação é que eles são feitos de uma forma clandestina. Inclusive, a gente sabe que produtos falsificados, eles são produzidos com pessoas em trabalho análogo à escravidão. E esse que é o grande problema, porque os perfumes é um problema de saúde pública. E a gente vai fazer uma analogia agora a um problema que nós tivemos em São Paulo recentemente, que é a das bebidas falsificadas. Então, aquelas bebidas, elas estavam sendo produzidas com metanol, que aí acabou se descobrindo que o falsificador acabou comprando de um outro falsificador, né? O dono do posto estava falsificando o álcool, e aí ele, quando foi falsificar a bebida, acabou colocando metanol na, ali nas bebidas. Então, na verdade, ela não foi presa por falsificação de marca. Ela não foi presa porque ela estava pirateando os modelos de perfumes originais. Ela foi presa por quê? Porque dentro daqueles perfumes, dentro daquele. Voltou? Está muito ruim falando.
Chamada Sara versus. Agora, pensando pela fazer. Cheio em si. Eu não sou mais apropriado para assistir também mulheres ao poderão facilmente acreditar e o cidadão. Fato não é. Então, quando eu vou para grandes serviços, me parece que levar o consumidor a alcançar a satisfação para engrandecer o trabalho. E aí, a minha visão, eu teria sim uma prática de concorrência literal, porque eu não poderia encaixar em inovação de marca, eu não poderia encaixar em WordPress, eu não poderia encaixar em inovação de desenvolvimento, e aí eu encaixei, vai. Não, como naqueles casos em que a gente tem lá, falam as marcas sensoriais, né? As marcas que compõem um estabelecimento, uma partida de foto de carro, né? Aí, isso. E aí, por isso que eu fui para o corrente liberal. Eu não. Acabei. Mas, professor, como decidir resolver essa questão por campanha social, nós podemos pensar uma transferência. E no caso, a gente vai falar da parte civil. Como a gente vai fazer crime, a gente tem que pegar na hora que a polícia aprendeu o serviço, não vai ter. Daí, sabe, quando eu falo eu sempre pouco que é assim, mas A gente pensa assim, né? Aprovar. E aí eu não tenho a felicidade de fato, tá? Eu achei muito bacana. Então, você tem que fazer legal. Quando a Bia, é? Quando porque ele criminal, ele tem que fazer uma comparação. Ele deixa ele uma pesquisa criminal especial. Então, por isso ele vai pegar, ele vai olhar, esses dois focos de água, são lá. Tem a mesma função. Porque é ilegal, é crime, porque ele foi um caminho para demonstrar esse erro que se livrou ou o laudo judicial, ou a aplicação, né? Então, cada um tem que fazer parte, que é a panela de aí está com parte fazer o outro, né? Aí tem que fazer a também. Isso que você consegue adaptar. Ele é sim, ele é, Bia. Tá. O Henrique, ele vem falar com a gente ainda, ele não vai fugir. É. É. Exatamente. Coisa que nós pedimos que a gente fizesse uma objetivo.
E a gente dá uma ficha clínica. E aí a gente olhar, acompanhar o vídeo. E esse período, né, pré-família, seria a respeito das notas, a respeito das questões. Então, aí eu fiz. Mas aí a ficha clínica, ele conseguiu atuar previamente para ajudar o consumidor para essa computação. E não era registrado. Obrigada, Bia. Pessoal, agora o microfone está funcionando. Quando a gente quis montar esse evento de influenciadores digitais, a gente acabou fugindo um pouco, né? Porque a gente sempre fala muito da responsabilidade, jurisprudência, como estão as decisões e tudo mais. E nesse a gente pensou, vamos trazer alguns pontos diferentes. E a Bia é isso, ela teve o trabalho a vida inteira em loco ali. A gente brinca na pirataria. Eu gosto nos congressos que a gente vai, senta ela, senta a Mari, aí elas contam as histórias, a gente fala, gente, é assim na vida real, né? Como elas vão, essa parte da PI na pirataria, que entra muito na criminal, para a gente ter esse olhar que a gente acaba não tendo. E eu trouxe um olhar também um pouquinho diferente, que é o PL 4 de 2025, que é aquele nosso projeto, não sei quem que está acompanhando, vem muita novidade por aí, de reforma do nosso Código Civil, o que que pode vir, vem um livro inteiro digital, e a ideia aqui é trazer um link com os influenciadores digitais, porque eu acho que vai ser algo muito bacana, algo muito inovador, é, tive a oportunidade de falar várias vezes. Eu tenho um olhar, sobre essa questão que realmente acho que vem diferença. Mas, assim, congressos de direito comercial, Pedro está aqui para não mentir. O pessoal está falando do PL super mal, mas eu fico feliz que talvez com ele nós tenhamos boas regras. Dessa parte digital e que vai ter um trabalho muito interessante também na parte dos influenciadores digitais. Então, aqui para a gente começar, eu brinco, né? Eu e a Letícia, a gente vai também, fomos em vários eventos esse ano. Nós não vamos entregar a idade, né, Lê? Mas um que a gente foi, começou uma influenciadora a falar junto com. Era uma mesa que tinha um pessoal do um super influenciador do YouTube, mais duas influenciadores, e a gente só conhecia a mediadora, que é da nossa época, que a gente brincou, e o pessoal falava assim: ah, mas aqui, fantástico, os vídeos, tal. Para a gente ver como influenciadores têm muito a ver com a geração, com o tempo, com a idade. E eu e ali a gente falava, amiga, você sabe quem que é essa mulher? Ela falou assim, não sei, vamos perguntar para as nossas filhas que elas devem saber. E a menina que estava ali, assim, milhões de seguidores, depois não vamos entregar também para a gente não passar vergonha, mas com milhões de seguidores, linhas de produtos de beleza, todo mundo conhecia, assim, era fantástico. Então eu trouxe alguns aqui para a gente lembrar. Eu falo que esses são muito assim, aqueles que eu conheço, que eu acompanho, que acredito que vocês também. Não sei se dá para ver as fotinhos de cada um. Nós temos ali a nossa amiga da Boca Rosa, Camila Coelho. Quem lembra quando Camila se lançou no mercado e aí ainda muito, né, muito forte. A Silvia, que cá entre nós é minha preferida, mas vejam, ela tem um alcance muito grande se nós formos comparar em termos de número de seguidores e o perfil que segue a Silvia, ela não é considerada das maiores, mas ela é muito conhecida. E o Teodoro, que o Teodoro realmente ele cresceu no meio ali. Acho que todo mundo conhece o Teodoro, os jargões, as histórias dele. Ele é sempre muito simpático. Toda vez que ele vai falar em algum lugar, ele é muito acessível, conversa com todo mundo. E aí eu acho que fica esse olhar, assim, né? Quando a gente bate o olho, eu acho que cada um pode pensar no seu influenciador, aqueles que acompanham, que gosta de saber um pouquinho mais, tem para todos os tipos, né? Para todos os setores que a gente gosta de falar. E o que que eles têm de características em comum? E essa foto da Virgínia, quando eu vou falar desse assunto, porque eu acho que cá entre nós, né? A Virgínia é a mais polêmica de todas. E querendo ou não, ela é uma das mais conhecidas, e a questão, quando a gente começou a falar das bets
teve todo esse envolvimento. A Jus, que é do escritório do Pedro, está aqui, né? Eu acho que a gente tem que pensar no próximo evento, o Pedro Coalhato falando de bets, também na parte de influenciadores. Mas veja, tudo que a gente vê de notícias ligada a essas pessoas, a gente está falando do patrimônio delas. Então, assim, não tem como a gente pensar num influenciador digital sem pensar no patrimônio que essas pessoas formaram. Então, as notícias que a gente bate olho na mídia sempre tem alguma menção aqui. Provavelmente isso, né, de quando era essa notícia da Exame, patrimônio de 400 milhões, 53 milhões de seguidores, isso tudo já mudou da época que foi feita essa montagem aqui, tudo isso já se alterou. Por quê? Então, o que que a gente pensa, né? Olhando para o influenciador digital. A atividade dele é essencialmente intangível. Então, com o que que ele trabalha? São pessoas que muitas vezes não eram conhecidas naquele meio e conseguiram, se firmar. Hoje o trabalho deles é todo voltado nesse sentido e o patrimônio que eles estão acumulando é dessa forma também. O que que a gente tem ali muito? A visibilidade, o engajamento, a reputação. Então, às vezes sai aquele escândalo e de repente aquela pessoa perde vários seguidores, perde vários contratos. Quem que lembra na época da pandemia? Sem citar nomes aqui, né? Mas os seguidores que faziam as festas, então, de repente, aquela pessoa era um exemplo de saúde e tudo mais, e aí, na época de pandemia, todo mundo trancado em casa, fazia festa ou fazia algum depoimento, perdia seguidores, perdia contratos, tem toda essa ligação com o intangível deles. Então, essa parte da reputação, essa persuasão que eles têm, né, com o público, de conquistar, de vender de criar as marcas, tudo isso a gente chama, entende, né, que é um patrimônio intangível que eles estão formando realmente ali. Tem todos esses direitos de personalidade envolvido deles, então o nome, a voz, o jargão, né, o Teodoro que começa. Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, né? Então, quem conhece já sabe, já liga o nome ali aquela pessoa, tudo isso que eles foram criando e desenvolvendo ao longo do tempo e com a carreira. Então, patrimônio deles basicamente é o quê? São seguidores, são as métricas de alcance, tudo isso que ele consegue fazer esse link para vender, para ganhar nome, para ir ganhando dinheiro, os dados da audiência, os conteúdos que ele produz. Veja, o nosso olhar, quando a gente começa a falar disso e falar da parte digital, da parte de reforma, tem que ser com esse olhar. Aquilo que ele está criando e produzindo no dia a dia. Então, pense todos os vídeos que ele tem e coloca ali no feed. Toda aquela sequência, os produtos que ele foi criando, as marcas que ele foi lançando e tudo mais. E o que que acontece, né? Ele vai realmente formando todo esse patrimônio, que é bastante interessante. Tudo isso para a gente falar, para chegar realmente na ideia, em que momento que a gente está vivendo hoje e como tudo isso vai fazer diferença e o nosso olhar como advogados, como jurídico, como os contratos que nós vamos fazer daqui para frente, o que que a gente tem que começar a ver e pensar e o que que vem de novidade por aí. Primeiro momento, a gente tem que pensar que nós estamos num crescimento exponencial da economia digital. Então, a gente já vem falando há muito tempo dos criptoativos, das redes sociais, e-commerces, milhas, NFTs. Há uns 3 anos a gente brincou do metaverso, né? Há uns 3 anos se falava muito de NFTs, que era aquelas obras de arte. Lembra do Neymar, que ele fez os macaquinhos, que era dinheiro? Quem tinha aquele NFT podia entrar em festas privadas e reservadas dentro de ambientes digitais, isso tudo vem crescendo e vem evoluindo há muito tempo. Hoje, qual que é a situação IBGE? 80% dos brasileiros têm contas em múltiplas plataformas digitais. Então, esse é um dado estatístico que nós temos. Nós ainda temos 20% da população, talvez por conta de idade, talvez por conta de falta de recursos financeiros, que não tem. Mas hoje esse é um número bastante interessante. É, e com a mudança do PL vem muito esse olhar, né? A alfabetização digital
para que as pessoas cada vez mais possam ter acesso. Para a gente parece algo um pouco distante, mas ontem mesmo eu falei com um cliente meu muito antigo, de muitos anos, e eu falei, eu preciso de uma procuração do senhor. Pedi uma procuração, aquela que a gente manda digital, pela plataforma para ele assinar, e assim, ele contando, que dó, porque ele falou assim, doutor, eu não consigo entender. Era só para ele criar um login e uma senha. Ele falou, deixa, ele mora em outra cidade, deixa eu ir até o escritório da senhora levar a procuração. Falei, não, não precisa. Mandei áudio, expliquei, conversei com a filha, e aí ele conseguiu encaminhar, mas essa é a nossa situação. E hoje a gente também não tem uma regulamentação clara relacionada a essa parte digital. Então, qual que são os objetivos principais do PL? Ele cria e ele começa a conceituar um patrimônio digital, ele vai falar de herança digital, planejamento sucessório, e que é algo que a gente vai ver muito daqui para frente, que já está acontecendo. Eu trouxe aqui algumas notícias, já vem acontecendo, e isso, se for formalizado realmente, se passar, a gente vai ter tudo isso na lei. Eu brinco, quem já viu outras vezes, outros momentos eu falando, eu gosto sempre de trazer esse exemplo da evolução da internet. O nosso olhar tem que estar no seguinte sentido: a internet é um projeto inacabado, então ela vai sempre estar em crescimento e evoluindo. A gente só consegue falar desses influenciadores digitais hoje dessa forma, né? Se a gente for lembrar de 10 anos atrás, a situação não era essa. Por quê? Porque a internet ela foi evoluindo. Então, nós começamos com uma internet estável, que era a Web 1, que a gente usava os sites, usava ali os e-mails, né? Era aquela troca. Nesse tempo surgiu o Hotmail e o UOL. Em 1996, a gente não tinha essa interação social, que ela começa com a Web 2, que aí começam as plataformas. Facebook em 2004, YouTube em 2005, Twitter em 2006, Instagram em 2010. Vejam quanto tempo já faz que nós estamos nessa situação, porque ali a gente começou a ter uma interação realmente entre as pessoas por conta das redes sociais. O primeiro caso, o exemplo que eu sempre dou, é um filme que é Mensagem para Você. Para quem nunca viu, para quem não é das antigas, vale a pena ver, que os dois, os principais atores, eles conversam entre eles pela internet, mas não é uma coisa igual a gente que está toda hora aqui. De noite, um manda mensagem para o outro e liga aquela internet que faz o barulhinho, daí passa o dia, no dia seguinte ele vai ver a resposta. Isso marca muito aquele período. O 2, que é um filme clássico, né, para a gente entender essa revolução que aconteceu, é a rede social. Para quem não viu ainda, realmente vale muito a pena, e tem toda a questão dos conflitos internos, conflitos societários e tudo mais, que a gente entende essa evolução. A Web 3, a gente começou a falar muito quando falou do metaverso, então era aquilo, fazer tudo que a gente faz no mundo físico, levar isso para o mundo digital. E agora, com a intensificação do uso da IA, a gente já fala em Web 4.0. Então, veja, é algo que não vai terminar, não vai ter fim, vai evoluir cada vez mais. Nesse pano de fundo, nesse cenário que a gente tem que pensar. E aí o PL ele traz uma definição. Ele vai trazer de forma ali exemplificativa o patrimônio digital realmente descrito e denominado. O que ele vai colocar como patrimônio digital? Tudo aquilo que é intangível. Então, são os criptoativos, os perfis nas redes sociais, e aí entra muito o patrimônio dos influenciadores digitais, as contas de e-mail, os aplicativos dos jogos, os avatares. Tudo isso vai entrar nos arquivos em nuvem, os vídeos, toda aquela produção que foi feita para quem dá aula, todo aquele material, muitas vezes, que utiliza e grava e divulga na internet, entra isso e os programas de milhagem. Hoje ainda a gente almoçou, né, Pedro, com um amigo nosso que viaja muito, está sempre trabalhando no exterior. Ainda o Pedro fez essa brincadeira, falou: olha, o teu patrimônio aí digital na parte de programas de milhagem, eu quero o seu patrimônio de milhagens. Por quê? Isso vale muito hoje. Isso cada vez mais vai valer. E pensando
influenciadores digitais vejam como o patrimônio deles hoje é basicamente constituído dessas questões, disso tudo que vem regulamentado. E eu gosto sempre de trazer um olhar prático. Ah, mas para que tudo isso, né? A gente está divagando, está pensando, como que vai ser? Não, porque na verdade isso vai chegar nos nossos escritórios. Nós aqui da área digital, na área de direito da moda, da área de empresarial, na área societária, área de planejamento sucessório, a gente já tem que começar a ter esse olhar para o nosso cliente desse patrimônio que ele tem para deixar isso estruturado. Porque quando morre um influenciador digital, que a gente já viu vários casos, como que fica a sucessão dele? Recentemente tivemos a perda de um amigo nosso muito querido na área de direito. O filho dele ainda é um estudante, e eu pensei muito. Ele tem um patrimônio riquíssimo dentro das redes sociais. Ele sempre divulgou muito conhecimento, ele sempre trazia ensinamentos e posts e tudo mais. E na hora eu pensei, esse patrimônio, isso de fato é um patrimônio valiosíssimo que tem que ser mantido e tem que ter uma sucessão correta em relação a isso. E aí, se nós realmente, se o projeto passar e se nós tivermos é, isso tudo configurado, o que que a gente começa a ter? Um livro específico chamado Direito Digital. E aqui, o que que a gente vai ter? Regras sobre esse patrimônio digital, como que vai funcionar a sucessão, muito vai se falar na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, todo mundo brinca, LGPD não pegou no Brasil, mas com essa parte, e o código vai frisar em muitos momentos essa preocupação com a privacidade e proteção de dados, e como que vai ficar a gestão desse patrimônio quando a pessoa falecer, né? Como que vai ser feito? Claramente, o código traz que esses bens digitais vão passar a compor o espólio. A gente vai poder trabalhar com testamento digital, com as assinaturas digitais. Tudo isso já vem regulamentado no PL. E ali fica também muito claro, né, para quem trabalha com família e sucessão, que está acostumado aí no cartório fazer os testamentos físicos, né, que deixam à vontade. Eu tenho um cliente meu que está com 91 anos, ele pediu, eu quero fazer um testamento, doutora, porque eu tenho um imóvel que eu alugo há 40 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu quero que minhas netas fiquem cuidando que elas que herdem esse ponto, mas que elas mantenham esse contrato de locação. E aqui nessa parte digital vai ser muito isso, a vontade, esse olhar. Olha, eu sou influenciador digital, quando eu falecer, eu quero o quê? Que essa conta suma, que ela não suma, que isso seja transferido para alguém, que isso vá para os meus sucessores direto. Eu tenho 3 filhos, mas eu tenho um filho que trabalha especificamente com isso. Então, toda essa questão para transferência e exclusão de contas, né? E o olhar que a gente tem que ter, porque a gente vai falar muito de direitos autorais envolvidos, é a questão do que a gente pode dispor e o que não pode dispor, né? O que é a parte privada, pessoal da pessoa, e, né, quando a gente vai abrir algo que é digital, um computador de alguém que faleceu, as mensagens, de repente a gente fica sabendo, nossa, aquela pessoa tinha um caso com aquela. Isso é extremamente pessoal, isso a gente não pode invadir. Eu vou mostrar um caso recente que a gente teve, então tem que separar realmente o que é patrimonial e o que é pessoal, né? O que é essa privacidade. Então, assim, aqui eu já acho que tem uma coisa muito legal na prática para a gente começar a trabalhar: testamento digital. Esse olhar dos bens digitais, começar a olhar como a gente faz com o olhar do patrimônio físico das pessoas. Tem uma casa, um carro, um apartamento. A gente já ter esse olhar visionário de questões digitais. O que essa pessoa tem, né? Esse amigo que viaja muito, a parte de milhagens, os filhos adolescentes que têm aqueles jogos que vão ganhando, coisas, tudo isso vale. Então, esse olhar para a gente já ir inventariando o que é patrimônio digital e na parte empresarial também, para os empresários, né, na área de propriedade, empresas de moda, que grande parte é a propriedade intelectual,
tudo isso, esse olhar de um acervo digital, que nada mais é do que um testamento normal, mas com essa visão realmente digital. Trouxe aqui algumas notícias para a gente lembrar que isso já vem sendo falado muito, que a gente está vendo que isso está sendo julgado nos tribunais e que está aí, né? Por isso que eu acho que é super importante a gente ter essa regulamentação. É, eu trouxe o da Marília Mendonça, porque foi muito comentado, né? Pensando na parte de influenciador digital, mas é muito comum acontecer isso. O primeiro caso que deu origem para a gente falar de herança digital, não sei se vocês conhecem, que é a história A Garota de Berlim. A menina ela faleceu muito nova, de uma forma trágica, e a mãe ela queria entender os motivos. Então, para ela era muito importante saber o que, que tinha por trás. Ela falou: eu preciso abrir a vida digital da minha filha para saber o que, que tem por trás de tudo isso. E foi o primeiro pedido que foi feito para esse tipo de acesso. E volta e meia a gente tem aqui nos tribunais, como esse caso aqui é de 2024, que a mãe pede realmente essa autorização do ID da filha para poder acessar, muitas vezes para entender isso para nós cidadãos comuns. Então imagina para os influenciadores que tem todo esse valor, né, por trás de tudo isso. É, essa é a notícia que eu comentei da herança digital. Eu gosto muito das decisões da ministra Nancy Andrighi, porque realmente, assim, quem não viu, quem não assistiu, tem um videozinho dela falando desse caso e que ela analisa, assim, né, com a clareza, ela realmente dá uma aula falando sobre isso e ela fala, bom, aquilo que eu falei, né? Quando a gente vai entrar nesse patrimônio, tem a parte privada e a parte patrimonial. Para que não haja essa invasão de privacidade, ela sugere a criação da figura do inventariante digital. Então, ela fala assim: é como a gente trabalha com perito, como a gente trabalha com administrador judicial, ela dá a sugestão dessa pessoa, que será nomeada pelo juiz de confiança do juiz, neutra ali, que realmente possa fazer essa divisão, falar isso entra, isso não entra, isso invade privacidade, isso que não invade vai entrar no patrimônio e a gente coloca no inventário com a possibilidade de tudo mais. E hoje a gente já tem alguns serviços que a gente consegue ter esses controles, né? Google Inactive, Manager, contato de herdeiro. Então, a pessoa faleceu, pouca gente conhece, mas nas redes sociais já tem ali. Em caso de falecimento, o que, que vai acontecer com a página, ou o que, que eu autorizo ou não. Vira memorial, não vira, né? O que, que acontece. Então, assim, o ponto, né? Se eu fosse frisar, o principal ponto que para a gente vai ser interessante no PL, realmente essa parte do testamento digital e do planejamento digital, para a gente já ter esse olhar dentro dos nossos escritórios nesse sentido e para trabalhar dessa forma, olhar sobre esse acervo patrimonial e pensar. E quem que lembra? Alguém chegou a ver essa notícia da Madonna? Por quê? O que que aconteceu? E aqui entra muito, né? Na verdade, o pessoal que tem muito dinheiro, que é muito famoso, as pessoas públicas, elas já estão pensando nisso e já estão fazendo isso que a gente está falando e que pode vir a ser regulamentado. A Madonna passou por uma situação de saúde e aí ela resolveu deixar ali por escrito que se ela falecesse ela não autorizava o uso da imagem depois, porque teve a questão da Whitney Houston, que gerou isso. Aqui no Brasil nós tivemos a questão, né? Quem que lembra do caso da Elis Regina e toda aquela situação, e sai do ar e volta para o ar, e tem CONAR envolvido, né? O que, que entra, houve essa autorização ou não. Então, tudo isso entra nessa parte digital, não só a Madonna, mas várias fizeram. E aqui é o caso do inventariante digital, né? Que realmente é um caso emblemático, eu acho paradigmático para a gente estudar, pegar o voto realmente dela, porque ela fala, ela explica certinho o caso e ela faz essa divisão sugerindo que essa pessoa venha realmente ser instituída e tudo mais
para trabalhar nesses casos, que é algo bem interessante. Então, trouxe aqui uma breve conclusão e algumas recomendações. Realmente, se passar, vai ser um marco. A gente vai ter um livro digital, a gente começa a ter tudo isso ali dentro da nossa legislação. Então, esses casos que já estão chegando no judiciário, eles vão estar devidamente regulamentados, mas também é algo muito aberto, né? As grandes críticas do PL são essas. É tudo muito aberto, então os conceitos são muito abertos, que acaba gerando também muitas discussões jurídicas, né? Cada um entende o lado, teria que ser um pouquinho mais fechado, mas a dica que fica para a gente já começar a ter essa visão, pensar nos influenciadores digitais e todo esse contexto, tudo aquilo que eles têm, né? Cuidando do patrimônio deles, advogando para eles, já ir mapeando esses ativos e fazendo essa documentação, os contratos com esse olhar, o testamento com esse olhar, o planejamento sucessório deles nesse sentido e na parte das empresas também, o cuidado com as cláusulas contratuais, já pensando nisso. Por quê? Esse patrimônio já está entre nós, então, no caso de uma sucessão, saída de um sócio, entrada de um sócio, morte de um sócio, como que fica também essa parte dos ativos digitais em relação ao patrimônio da empresa? Então, é assim, esse olhar nessa visão de forma resumida do PL, mas realmente para a gente já começar a pensar numa sucessão digital, porque isso eu acho que é algo para hoje já, porque senão a gente vai transferir para o judiciário esse cuidado, e como a gente sabe, envolvem valores realmente exorbitantes. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar. Às vezes, o que vai surgir é uma decisão muito boa, como da ministra Nancy. Então, assim, ela estudou, ela viu, ela trouxe ali essa figura do inventariante digital, que talvez para a família, não sei se foi bom, né, mas para o nosso olhar tenha sido, mas, assim, para a gente realmente ter essa atualização, pensar nisso, estudar cada vez mais, porque tudo isso chegou para ficar, está na mídia e tudo mais, e é, em vias, né, de termos essa questão regulamentada. E é isso, pessoal. Essa é a visão para a gente ter esse olhar diferente que a gente quis trazer dos influenciadores nesses dois campos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, seguimos à disposição. Tudo bem, Maria? É. Ela traz tudo muito geral, traz tudo muito isso. Então, ela traz tudo isso que você narrou como um patrimônio digital. E é tudo isso que vai estar nessa parte, porque ela traz geral, ela traz isso como um patrimônio digital que vai estar ali formalizado para que a gente tenha essa visão. Então, se a gente pensasse isso que eram casas, como que seria a transferência? Ah, é tanto para cada um essa divisão. Como é esse digital, tem que pensar que isso é um patrimônio e que isso a gente vai ter que formalizar. Por isso que é interessante fazer isso em vida. Então, assim, eu quero que mantenha, deixar isso tudo por escrito num testamento, deixar as declarações de vontade mesmo, tudo por escrito, para a gente não transferir para o judiciário, porque realmente não vai trazer esses detalhes. Esse tipo de divisão dessa maneira, como você colocou, não. Por isso que a gente realmente precisa, nós precisamos, né, como operadores do direito, estar preparados para trabalhar nesse sentido, para proteger os nossos clientes dessa forma, para que isso não aconteça, para que não fique aquela briga horrorosa dos herdeiros que a gente tem visto aí dos influenciadores, né?
Aqui nós temos na casa uma especialista aqui na parte dessa parte de levantamento de ativos intangíveis. A, a Ana trabalha diretamente com isso. Ana, até se você quiser falar, mas eu acredito que isso também vai gerar profissionais que vão se especializar cada vez mais para fazer essa avaliação dos ativos, né? Que a gente fala de valuation, igual a gente tem as valuations dentro das recuperações judiciais, dentro dos processos de M&A, né? De fusão, incorporação de ativos, né? Quanto que vale uma marca de uma empresa, que é o trabalho aqui que a Ana muito faz, quanto que vale isso dentro de uma empresa, no caso de uma recuperação, né? Eu vou usar isso ou numa falência para eu vender essa minha marca, o que aconteceu com a Daslu, né? Quanto que ela vale para pagamento de credores ali. Então, assim, isso é algo que também a gente tem que ter essa visão também, né? De modernidade, até para nós nos especializarmos nisso, porque está começando, não vai parar, e são situações que vão acontecer sempre, e a gente tem que estar atento, trabalhar especializado, porque talvez não vender esses serviços, né? Igual hoje os juízes, eles têm ali os peritos, né, que trabalham, ter esse tipo de especialização para trabalhar nesses casos, né, nesses processos. E é isso, pessoal. Eu acho que assim esse nosso último encontro do ano, né, da Comissão de Direito da Moda. Esse ano a gente mesclou vários eventos. Então, fizemos eventos em conjuntos com outras comissões que tinham ligação, né? Comissão de empresarial, comissão de direito do trabalho, fizemos. A gente brincou, né? Que hoje a gente encerrou e começou com a trabalhista. No começo do ano, a gente trouxe o Dr. Ronaldo do caso Zara para falar do trabalho análogo ao de escravo, junto com a trabalhista, junto com a empresarial, para mostrar essa importância, né, dentro do como nós todos somos muito interligados, e terminamos assim com esse tema que acaba, né? A gente acaba falando que é muito do direito da moda, mas é do direito digital, é também do direito empresarial, é da parte de PI, tudo tem essa ligação. Intenção do ano que vem a gente continuar dessa forma também, mas começamos já esse ano com grupos de estudos, e aqui já ficou o convite para todo mundo que quiser falar o ano que vem. Alguns já falaram para virem falar, trazer, para que haja a participação dos membros realmente de temas que queiram dividir. Alguns membros já trouxeram, foi muito legal essa troca. E também aí, né, trazendo os palestrantes de fora, igual a doutora Beatriz hoje, os que vão falar online e tudo mais, para a gente continuar realmente dividindo e fazendo essa troca. E quero abrir a palavra, quem quiser falar, conversar. Letícia, quer dar doutora Letícia, nossa vice, falar para a turma aqui, para realmente a gente encerrar, tirar uma foto de todo mundo aqui agora. Evento, gente. Eu quero agradecer a presença de todos. Falar assim que eu não gosto de falar, gente. Eu sou a que não falo. E, e queria falar assim que é de extrema importância a participação de vocês. Eu vejo assim o trabalho da Paula. Ela fica ali pensando quem que ela vai trazer, o que que ela vai fazer. E assim, sempre trabalho assim, eu sou suspeita para falar, tá? Mas eu imagino que é sempre trabalho de excelência, né? Então, assim, ontem eu fui tentando ali um por um, falei, eu não vou copiar e colar uma frase assim, um textinho genérico para todo mundo. Eu falei, não, eu vou falar para cada um, né? Então demorei um tempinho, coloquei o nominho ali de todo mundo, falou, olha, aparece. Por quê? Para ser mais humanizado e que para que vocês sintam que é importante, que a gente faz tudo isso para vocês e ninguém faz nada sozinho. Então a gente é uma troca, né? Então a comissão cresceu, tem bastante membros, nós ficamos muito felizes com essa credibilidade de vocês. Então o que nós fazemos é para vocês. E penso eu também que é uma oportunidade de aprender, né? Então, aqui a casa tem muitos eventos, sempre eventos maravilhosos, tudo de graça, né? Então, é isso. Então, eu agradeço, assim, a presença,
Ai, tem sorteio. Então, agradeço demais a presença de vocês, toda essa caminhada desse ano de 2025, e esperamos vocês aí para 2026 com palestras, com estudo. Participem, porque a gente quer isso de vocês, tá bom? Obrigada. Sorteio, turma, como que a gente vai fazer? Temos aniversariantes na semana? Não? Semana passada? Ah, Tereza, é verdade. Então, Maria Tereza vai ganhar um fechadinho que chegou ontem, do último congresso de Natal, para você, Tereza. Vou ler. Oi? Ah, minha senhora. Aninha, vamos. Quer escolher dois números da lista? Temos ainda dois livros. Ah, pode ser. Vou tirar a foto.